Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão bem? Glórias a Deus, né? Por mais um dia na casa do Senhor. Para nós é uma alegria poder estar com os irmãos. Eu estava comentando com o pastor ali que nós estivemos aqui. Eu sempre anoto a igreja que eu vou, o dia, o culto, a ministração, o tema da mensagem, até para não ser repetitivo, né? E eu estive aqui no dia 17 de dezembro, por uma coincidência, 17 de dezembro de 2020. Então tem 3 anos que eu não apareço por aqui, né? 3 anos que eu não apareço aqui. Mas louvado seja o pastor que lembrou de nós, né? E nós estamos aqui para, junto com os irmãos, nós iniciarmos essa série de estudos sobre escatologia bíblica. Porque é um assunto que ele é importante, e ao mesmo tempo também é um assunto que aguça a nossa curiosidade, né? Aguça a nossa curiosidade. Eu quero agradecer ao pastor Denis pelo convite, tá? Aos irmãos pela recepção. Iremos ficar com os irmãos aí essas quinta-feiras, e eu tenho certeza que nós iremos aprender muita coisa junto aqui, importante para as nossas vidas. Mas antes de nós começarmos, né? Hoje vamos fazer apenas uma introdução sobre escatologia. Eu sei que esse assunto ele é muito assim, desperta muito a nossa curiosidade. Então, se você tiver pergunta, eu quero pedir que você anote a sua pergunta, anote no papelzinho a sua pergunta, e você passe essa pergunta depois aí para o irmão Hamilton lá no som, que nós iremos responder essa pergunta, mas não agora durante o estudo. Então, durante essa série de estudos, a pergunta que você quiser fazer, a dúvida que você tiver, anota no papel, passa para o irmão Hamilton e vai passar para mim no final de cada culto. E no último dia do estudo, eu vou responder pergunta por pergunta. Por que isso? Primeiro, para nós ganharmos tempo, né? E segundo, para você poder vir no estudo, né? Porque aí você vai vir para poder receber a sua resposta que você está querendo. Então, qualquer dúvida que você tiver acerca do assunto, anote a sua pergunta no papelzinho, passa para o Hamilton, eu vou pegar, vou coletar todas essas perguntas, e no último estudo, no último dia, nós vamos responder pergunta por pergunta que os irmãos fizeram, né? Para nós esclarecermos as dúvidas de cada um. E aí, então, eu te aconselho que você não perca nem um dia. Se você perder um dia do estudo, você vai ficar meio como que perdido aqui na ministração. Porque os assuntos são, né? Assuntos ligados um ao outro. Então, se você perde um assunto, você vai ficar meio que sem saber o que a gente está falando. Então, para que você possa se inteirar realmente do assunto, é bom que você não falte na medida do possível, que você não falte, né, para que você possa então se inteirar do assunto. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 1. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 1, que nós iremos ler agora aqui. Está sendo projetado aí para os irmãos aí. Capítulo 1 e o versículo 1. Que diz exatamente assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Os irmãos podem estar sentados. Meus irmãos, quando se fala em escatologia, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa a palavra escatologia. E aí nós vamos entender que escatologia é uma palavra que vem do grego. Escato significa últimas coisas, últimos acontecimentos, e logo significa estudo. Então, conceituando escatologia, significa o quê? Estudo das últimas coisas. Estudo dos últimos acontecimentos. Que acontecimentos são esses? Acontecimentos que a Bíblia nos revela que irão
acontecer. Então, quando nós falamos em escatologia bíblica, estamos falando de uma disciplina que vai estudar as profecias bíblicas, que vai estudar os acontecimentos futuros conforme a Bíblia Sagrada nos mostra que vai acontecer. Então, a escatologia ela vai responder as perguntas que a humanidade não tem resposta. E uma das perguntas é: para onde nós iremos? Qual será o nosso futuro? O que que nos aguarda? Quando nós morremos, o que que acontece? Qual que é o destino da humanidade? Qual que é o destino da igreja? O que acontece depois que nós estamos já na eternidade? Como será as coisas no futuro em relação à política, em relação à economia, em relação à própria religião? Então, a escatologia, ela vai responder todas essas perguntas que a humanidade faz e que o homem, sem conhecimento da palavra, não tem a resposta. Mas nós temos, porque a Bíblia Sagrada vai nos dar a resposta e a Bíblia Sagrada nos dá a resposta. Então, escatologia é isso, estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E o conceito está aqui no livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, e aqui vem a escatologia, as coisas que brevemente devem acontecer. Então, a própria definição de escatologia está aqui no primeiro versículo do primeiro capítulo de Apocalipse. Estudo das coisas que brevemente hão de acontecer. Nós não vamos abordar na escatologia os sinais da volta de Jesus, porque os sinais estão aí. Basta você acompanhar os jornais, basta você acompanhar o noticiário que você vai ver os sinais. Então, os sinais nós não vamos abordar. Nós vamos abordar a escatologia já com as coisas futuras, com os acontecimentos futuros. Então, escatologia é isso, estudo das últimas coisas, estudo dos últimos acontecimentos, daquilo que vai acontecer no futuro. Agora, é importante nós fazermos alguns esclarecimentos para os irmãos, porque quando se fala em escatologia, nós precisamos entender que existem diferentes interpretações teológicas acerca da escatologia. Nós temos que falar isso, esclarecer para os irmãos isso, porque os irmãos já devem ter ouvido isso em redes sociais, né, sobre fatos escatológicos, exatamente porque existe linhas teológicas diferentes, de interpretações diferentes, quando se fala nos acontecimentos futuros, quando se fala naquilo que vai acontecer no futuro, segundo a Bíblia. E não vou citar todas as interpretações aqui, linhas teológicas que existem, mas as principais. E quais são as principais linhas de interpretação teológica acerca da escatologia, acerca do acontecimento das últimas coisas? A primeira é exatamente uma interpretação simbolista. Nós vamos ver aqui na frente o que é interpretação simbolista. Então, essa é uma das linhas teológicas de interpretação da escatologia. A segunda é a interpretação preterista. O que é preterista, né? Os professores de português aí sabem, né? Se tiver alguém de português aqui, os alunos do ensino médio sabem o que é preterista. Vamos entender. Então, nós temos, na escatologia, nós temos a interpretação teológica simbolista, vamos ver o que é daqui a pouco com detalhe. A interpretação teológica preterista. E a outra é a interpretação teológica histórica. Vamos entender com detalhes também. E temos a interpretação teológica futurista. E o próprio nome já diz, mostrando o que é, sobre o futuro. Então, essas são as principais linhas diferentes de interpretação teológica quando se fala em escatologia. E é importante você saber isso, porque nós temos a nossa linha de interpretação teológica de escatologia dentro dessas principais. Mas vamos ver qual que é, na prática,
a interpretação dessas principais linhas teológicas. Vamos lá, vamos analisar primeiramente a interpretação simbolista, que é o próximo aí. A interpretação simbolista, ela, o nome já diz, pode mudar, irmão, bem para frente aí. A interpretação simbolista, ela também conhecida como interpretação idealista ou espiritualista. O que quer dizer isso? Significa que a interpretação simbolista de escatologia, ela simplesmente interpreta o livro de Apocalipse de maneira espiritualizada ou de maneira simbólica. Para esse tipo de interpretação teológica, escatológica, chamada simbolista, todo o livro de Apocalipse é simbologia. Não existe nada real no livro de Apocalipse. Então, quando se fala em Apocalipse de anticristo, de besta, falso profeta, 7 trombetas, 7 castiçais, quando se fala em 7 taças, tudo é simbólico. Nada no Apocalipse é real, nada do Apocalipse vai acontecer conforme está dizendo. Então essa é a interpretação teológica, escatológica, simbolista, que afirma que todo o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Então que ninguém precisa se preocupar com o livro de Apocalipse, com os fatos que estão ali, porque é tudo simbologia. Não haverá nada daquilo que está escrito ali. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia nos mostra? A outra interpretação, outro tipo de interpretação escatológica é a interpretação preterista. O que é a interpretação preterista? Essa aqui, ela entende que o livro de Apocalipse já se cumpriu totalmente lá na época do Império Romano. Então, quando houve aquelas perseguições à igreja primitiva, quando nos séculos passados um homem chamado Antíoco Epifânio se levantou perseguindo os judeus e fez atrocidades, matou um monte de judeu. Então, para a interpretação teológica, escatológica, preterista, todo o livro de Apocalipse já aconteceu. Então, se todo o livro de Apocalipse já aconteceu, logo nós não precisamos ficar preocupados, porque o livro de Apocalipse simplesmente narra algo que já aconteceu. Mas será que é isso mesmo? Então essa é a interpretação preterista. Preterista tem a ver com o pretérito, tem a ver com o passado. A outra linha de interpretação teológica é a linha de interpretação histórica. Essa daqui, ela está ligada diretamente também à preterista. Por quê? Porque essa linha teológica de interpretação histórica do Apocalipse, de escatologia, ela considera o livro de Apocalipse apenas um livro histórico, um livro que conta uma história cujos fatos também já aconteceram, cujas histórias também já aconteceram. Então não há por que se preocupar com os fatos que estão ali, porque são fatos históricos de algo que já aconteceu há muito tempo. Então nós temos a linha de interpretação teológica simbolista, onde todo o livro de Apocalipse são símbolos, a linha de interpretação teológica preterista, em que já aconteceu todos os fatos escritos do Apocalipse, e a linha de interpretação teológica histórica, que considera o livro de Apocalipse um livro histórico apenas, mas de histórias que já também aconteceram e que não há nenhum motivo de se preocupar. Mas aí nós temos a linha de interpretação teológica futurista. Conforme o próprio nome diz, está se referindo o que? Ao futuro. Essa é a nossa linha teológica de interpretação, mas com uma ressalva. Então a linha teológica de interpretação futurista, ela considera que a maior parte das profecias ainda irão o quê? Se cumprir. Por que a maior parte? Porque muitas profecias bíblicas já se cumpriram. Mas quando se fala em Apocalipse, a linha teológica de interpretação futurista, ela considera que todos esses fatos ainda irão o quê? Irão acontecer.
Essa é a nossa linha teológica. Porém, nós precisamos entender que essa linha de interpretação teológica futurista, ela divide em 3 tipos, que é, primeiramente, a linha teológica de interpretação futurista pré-tribulacionista, que somos nós, não é isso? Nós, a Assembleia de Deus, e a maioria das igrejas protestantes, evangélicas e pentecostais, são de interpretação futurista pré-tribulacionista. O que isso significa? Significa que nós entendemos pela palavra de Deus que a igreja, conforme está em Apocalipse, a igreja, ela será arrebatada antes da grande tribulação. Por isso, pré quer dizer o quê? Antes. Então, antes da grande tribulação, a igreja ela é arrebatada. Essa é a nossa linha teológica de interpretação bíblica escatológica das profecias bíblicas acerca do futuro da humanidade e acerca do futuro da igreja. Mas ainda dentro da linha de interpretação futurista, nós temos o grupo dos mid ou meso-tribulacionistas. Quem são estes? São aqueles que interpretam dizendo que a igreja, mid e meso quer dizer metade, que a igreja ela vai pegar parte da grande tribulação. Vamos detalhar daqui a pouco. E temos a linha teológica pós-tribulacionista, que vai pegar toda a grande tribulação. Vamos ver com detalhes daqui a pouco. Então essas são as 4 principais linhas teológicas de interpretação quando se diz respeito à escatologia bíblica, ou seja, quando se fala na doutrina das últimas coisas, no estudo das últimas coisas e no estudo dos fatos do Apocalipse. Então, o que nós podemos observar? Vamos analisar então a linha teológica de interpretação futurista, cada uma das suas subdivisões. Primeiro, a pré-tribulacionista, já começamos a dizer aqui, é a interpretação que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Irmãos, abrindo um parênteses aqui, muito mais importante do que você se preocupar com essas questões de linha de interpretações diferentes, se a igreja será arrebatada antes, no meio ou depois da grande tribulação, muito mais importante do que isso é você estar preparado para arrebatamento. Então isso não pode ser motivo de discussão, de debate. Ninguém deve debater com ninguém, discutir com ninguém, brigar com ninguém, porque fica uma briga nas redes sociais aí, porque a igreja será arrebatada antes, não, vai ser no meio, vai ser depois, não é antes, não interessa, esteja preparado para o encontro com o Senhor, isso que é importante. Nós só vamos abordar aqui a nossa linha teológica de interpretação que nós cremos que é a que se aproxima mais, que está mais de acordo com o livro de Apocalipse, que está mais de acordo com a Bíblia, que é a linha de interpretação teológica pré-tribulacionista. Mas se alguém quiser te infernizar com esse assunto para discutir, para brigar, não há motivo para isso. Nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor. Isso é que é o importante. Então a linha teológica pré-tribulacionista interpreta que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, a igreja não vai passar nem num pedacinho da grande tribulação e nem vai passar por toda a grande tribulação. Essa é a nossa linha teológica interpretativa e é essa linha que nós vamos abordar aqui com os irmãos. Porque você vai ver aí nas mídias sociais, nas redes sociais, os outros grupos que eu disse aqui. Então a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, dentro dessa linha teológica de interpretação pré-tribulacionista, que é uma linha que trata do futuro. Mas, conforme dissemos, nós temos o pessoal que eles são mid ou meso-tribulacionista. Ou seja, esse grupo de interpretação teológica, eles interpretam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, ou seja, a igreja vai passar por parte da grande tribulação e vai pegar também parte do governo do anticristo, porque para passar pela grande tribulação, pela metade dela, tem que pegar então parte do quê? Do governo do anticristo. Essa é a linha de interpretação mid ou meso, ou seja,
Antes do arrebatamento, o anticristo, segundo essa linha, viu, irmãos? Cuidado, hein? O anticristo vai se manifestar. A igreja, então, pega parte dessa grande tribulação, e no meio da grande tribulação, segundo essa linha teológica, aí sim Jesus vem arrebatar a sua igreja. Essa é a linha mid ou meso tribulacionista. Mas nós não cremos assim. Eu estou apresentando para os irmãos, porque os irmãos têm que saber disso. É importante que os irmãos saibam disso. Para o irmão não perder tempo, ficar discutindo com pessoas que creem nas outras linhas teológicas de interpretação. A outra é a linha teológica pós-tribulacionista. E essa aqui se torna a pior de todas. Por quê? Porque ela interpreta que a igreja, ela só vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Ou seja, a igreja passará por toda a grande tribulação e passará também por todo o governo do anticristo. Então essas são as principais linhas teológicas de interpretação da escatologia bíblica. E eu pergunto para você, de qual grupo você faz parte? Do pré, do meso ou do pós? Quem quer ver o anticristo aqui? Levanta a mão. Ah, ninguém quer ver não, né? Então vocês são pré-tribulacionistas. Vocês creem que ele será arrebatada antes do grande, né, desse dia. Agora, quem quiser ver o anticristo, fica à vontade, ué. Né? Quem quiser fazer parte do governo do anticristo, ver o governo dele, né, é só não estar preparado. É só viver uma vida de qualquer maneira, viver uma vida brincando de crente, que aí você vai ficar e você vai ver o governo do anticristo e vai participar. Então, irmãos, crente, olha só, crente não tem que ter essa curiosidade de ficar sabendo quem vai ser anticristo. Ah, vai ser o Papa, eu não sei quem, é o Macron. Gente, crente não tem que preocupar com isso, a não ser que você entenda que a igreja vai passar pela grande tribulação. Se você entende assim, então você tem que se preocupar mesmo. Mas para nós que não cremos assim, não temos que preocupar com isso não. Quem vai ser anticristo, se vai ser isso, se vai ser fulano, nós temos que nos preocupar em estar preparado para encontrar com Jesus, isso que importa para nós. Agora, quem vai ser anticristo, quem deixou de ser, deixa para quem ficar aí, que aí quem ficar aí vai ficar sabendo. Então essas são as três principais, tem outras que não vamos abordar aqui, porque não há necessidade, mesmo porque elas vão convergir também nessas três. Então, essas são as três principais: pré-tribulacionista, meso ou mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Mas, conforme eu disse aqui, você não tem que preocupar com isso. Isso é para conhecimento. Você tem que preocupar em estar preparado. Amém, irmãos? Partindo desse princípio aqui, eu tinha que apresentar para os irmãos isso. Nós vamos ver aqui quais são dentro da linha. Agora eu quero perguntar para os irmãos, né? Eu quero saber se os irmãos estão atentos mesmo, né? Ou se os irmãos estão igual coruja, né? Viu coruja? Coruja com o olho arregaladão assim, ó. Mas não está prestando atenção em nada. Vamos ver se os irmãos estão prestando atenção e estão igual coruja apenas. Qual é a linha teológica que nós vamos abordar? Qual é, irmãos? Qual é a linha teológica que nós vamos abordar? A pré-tribulacionista, que é aquela que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, tudo que nós falarmos daqui para frente, nós falaremos dentro dessa linha teológica de interpretação futurista, escatológica, de pré-tribulacionismo. E aí, dentro dessa linha teológica, então, de pré-tribulacionismo, que é a nossa linha teológica, nós vamos abordar todos esses assuntos que você está vendo aí. Nós vamos começar com o arrebatamento da igreja, depois nós vamos ver a manifestação e o governo do anticristo, depois veremos sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é muito interessante porque trata-se de um julgamento, mas julgamento de quem? Quem é que vai ser julgado aqui nesse tribunal de Cristo? É os ímpios? Quem vai ser julgado? É aquele que, né, não aceitou Jesus? Vamos entender isso. Vamos abordar também sobre as bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja com Cristo.
Vamos abordar também sobre a grande tribulação. Tudo isso está na ordem cronológica dos fatos. Colocamos na ordem conforme as coisas vão acontecer dentro da nossa visão interpretativa de pré-tribulacionismo. Vamos ver também sobre a guerra do Armagedon. Que guerra que é essa? Então, visto que aqui está colocado os assuntos na ordem cronológica, você começa a entender então que um acontecimento vai sucedendo após o outro, e alguns desses acontecimentos aqui, que não vou dizer agora, acontecem simultaneamente. Então nós veremos também sobre a vinda de Jesus em glória. Quando que será a vinda de Jesus em glória? A vinda de Jesus em glória será no arrebatamento? Vamos ver isso aqui. Nós vamos ver também sobre o julgamento das nações. Que julgamento é esse? Por que nações serão julgadas? Para que serão julgadas? Quem vai julgar essas nações? Quando será esse julgamento? Tudo, repito, está na ordem cronológica dos fatos. Depois veremos sobre o destino do falso profeta e do anticristo. Qual o destino cristelão? Depois veremos sobre a prisão de Satanás. Veremos sobre o milênio. E o milênio é um outro assunto que é interessante, porque o pessoal da linha teológica de interpretação simbólica, de simbolismo, eles não acreditam que o milênio será um período de anos, de 1000 anos. Em que se baseiam? Se baseiam lá na Bíblia Sagrada, se não me engano em Pedro, se não for o Cláudio me corrija, que diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, baseado nesse versículo isoladamente, eles dizem que milênio não é 1000 anos. Pode ser 10 anos, pode ser uma semana, pode ser um mês, porque um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas será que é assim mesmo? Como será no milênio? Como vai ser a convivência da igreja com as pessoas que estarão aqui? De onde a igreja estará? Onde a igreja estará no milênio? Vai estar aqui na terra, junto com as nações que vão entrar para o milênio? Vamos entender tudo isso. Por isso que eu estou dizendo, você não pode perder nenhum dia desse estudo. Vamos ver também depois sobre a batalha final. Haverá uma batalha final. Que batalha que é essa? É uma batalha de quem contra quem? O que vai acontecer nessa batalha? Vamos ver também. Depois nós veremos sobre o juízo final. O que é o juízo final? Também conhecido como o juiz do trono branco. Quem vai ser julgado aqui nesse juízo final? Veremos ainda na sequência, lembre-se, tudo na ordem cronológica dos acontecimentos e dos fatos. Depois veremos ainda sobre o novo céu e a nova terra. Que novo céu e nova terra é este? Nós iremos para o céu mesmo? Como é que vai ser isso? Iremos para o céu como nós sabemos? Então, que novo céu e nova terra é esse que vai ter? Se você observar que tudo está dentro de uma cronologia, você vai entender. E por último, nós iremos ver sobre a eternidade com Deus. Porque existe a eternidade sem Deus. Então, quando se fala em vida eterna, nós só abordamos a questão da vida eterna com quem? Com Cristo, não é? Mas tem a vida eterna de sofrimento com quem? Com o inimigo, com Satanás. Porque diferentemente do que alguns ensinam aí, o homem não será aniquilado. Existe uma doutrina do aniquilismo, em que aqueles que no juízo final forem condenados, irão ser aniquilados, vão deixar de existir. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Há um sofrimento eterno, então é uma vida eterna de sofrimento. Mas a igreja terá uma vida eterna de alegria com Jesus ali na eternidade. E é isso que nós cremos e é isso que nós aguardamos. Então são esses assuntos que nós veremos ao longo dessas quinta-feiras. E eu sempre eu procuro trazer esses assuntos de uma maneira bem mais simples para que os irmãos possam entender.
Não vamos abordar tudo, porque não tem como abordar tudo. Teremos que sintetizar, resumir, mas procurarei ser mais claro possível para que você possa entender de maneira mais clara todos esses assuntos na sua ordem cronológica, conforme os fatos vão acontecer. Vamos lá então? Vamos então avançar agora então no primeiro acontecimento aqui, que é sobre o arrebatamento. Mas antes, quando se fala em arrebatamento da igreja, quando se fala em escatologia, nós precisamos abordar, não tem jeito, nós precisamos abordar sobre as 70 semanas de Daniel. Quem aqui já ouviu falar sobre as 70 semanas de Daniel? Alguém já? Então não preciso falar mais nada, nós irmãos já sabem já, né? Estamos brincando, vamos falar assim. Mas por quê? Vamos abrir nossa Bíblia em Daniel. Irmãos, vamos ler muito a Bíblia, viu? Vamos ler bastante a Bíblia. Eu quero que os irmãos leiam, abram a Bíblia e acompanhem, tá? Eu sei que eu sou bonito, não fica olhando para mim não. Abra a Bíblia e vamos acompanhar aí na Bíblia, tá bom? Daniel 9, não precisa ficar impressionado com a minha beleza não. Fixa na Bíblia aí, tá? Daniel 9, versículo 24 ao 27, nós temos a profecia sobre as 70 semanas de Daniel. E eu tenho que ler para nós entendermos o que é. Os irmãos encontraram? Daniel 9, versículo 24 ao 27. Diz exatamente assim, olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Bom, quando Daniel teve essa visão da parte de Deus, Deus revelou para Daniel que estava determinado sobre o povo de Israel 70 semanas, certo? São semanas, segundo a interpretação bíblica pré-tribulacionista, são semanas de anos. Uma semana tem quantos dias, irmãos? 7. Então, se são 70 semanas, nós temos aí então quantos anos? 490 anos. Então, 490 anos estão determinados sobre o teu povo. Ou seja, haveria um castigo da parte de Deus sobre Israel de 490 anos. E continua. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, nós temos aí que está dizendo quando queria se iniciar, que essas semanas de anos iriam se iniciar a partir do momento em que fosse dada a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Isso vai acontecer lá em Neemias. Então, para que nós possamos entender aqui, nós temos ali então 62 semanas que já o quê? Que já aconteceram, ou 69 semanas que já aconteceram, porque quando você pega aqui, né, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até o Messias, o príncipe Messias aqui é Cristo, 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas com 62 são 69 semanas de anos que já aconteceram. Estou resumindo para os irmãos, que já aconteceram. Então, 69 semanas dão 483 anos. Acompanhe o gráfico, você vai entender. Dá 483 anos. Para resumir isso daqui, porque se eu agarrar aqui, vamos ficar aqui janeiro, fevereiro, março, o ano inteiro. Para resumir isso aqui, essas semanas, essas 69 semanas, já passaram. Só para você entender, já aconteceu, tudo isso. Quando Cristo veio, se encerrou essas 69 semanas, que dão 483 anos, que estavam determinados ali sobre Israel. Mas são quantas semanas mesmo? São 70 semanas. Então, se já aconteceram 69 semanas de anos, faltam quantas semanas? Irmãos? Falta uma semana de 7 anos. De 7 anos.
Quando Cristo vem, você acompanha o gráfico, você vai entender, aquela cruz vermelha ali simboliza Cristo. Quando Cristo vem, aí acontece uma pausa. É o versículo 25, ó, até ao Messias, o príncipe. Então, quando Cristo vem, essas semanas param, há um intervalo, há um período. E se inicia o período da igreja. Lembre-se, falta uma semana para acontecer. Mas essa semana não está acontecendo, porque com a vinda de Cristo, quando Cristo vem ao mundo, há uma interrupção na contagem, há uma interrupção nas semanas. E agora então, estamos no intervalo da 69ª semana para a 70ª. É o intervalo da igreja, é o período da graça. É o período em que a igreja vive o momento do derramar do Espírito Santo. A contagem parou na 69ª semana. Falta uma semana para completar 70 que Deus havia que acontecer em Israel. Então estamos num período de interrupção, de intervalo, onde está escrito igreja de vermelho aí. Só que quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada, vai se iniciar o quê? A 70ª semana, a última semana. Então, quando a igreja for arrebatada, volta a contagem das semanas, inicia a última semana que falta. Lembre-se, são semana de anos. Olha só o que diz o versículo. Repetindo o versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, até a vinda de Cristo, se passaram ali já então, 69 semanas, somando as duas aí. As ruas estranqueiras se retificarão, mas em tempos angustiosos. E depois, olha só, e depois das 62 semanas, será tirado o Messias. É quando Cristo, então, ele morre, ressuscita e volta para onde? E volta para a eternidade. Nisso aí começa a acontecer o quê? O intervalo. Está vendo? E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra, estão determinadas as relações. 27. E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana. Esse ele aqui se trata de quem? Se trata do anticristo. Por isso que quando a igreja for arrebatada, começa a contagem da última semana que falta. E aí são 7 anos, porque são semana de anos. Então começa o governo do anticristo. Só que aqui diz que na metade da semana, olha só, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, por 7 anos. E na metade da semana, quer dizer, na metade dos anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, ou seja, ele vai quebrar esse pacto de paz que ele vai fazer com Israel. Então, quando a igreja for arrebatada, começa-se a última semana. E nessa última semana, que são 7 anos, o anticristo manifesta, a igreja não está aqui, ele faz um acordo de paz com Israel que nunca foi feito na história da humanidade. Mas na metade da semana, ele quebra esse acordo. Essa última semana, esses 7 anos, são exatamente o período do quê? Da grande tribulação. É quando o anticristo começa a governar, e começa a tribulação, e depois a grande tribulação. Então, as 70 semanas, Daniel, estão diretamente ligadas com o livro de Apocalipse, com as profecias do livro de Apocalipse. Por isso que é importante ter dado essa introdução aqui sobre as 70 semanas de Daniel. A última semana é a semana da grande tribulação. É a semana do governo do anticristo. Então, no próximo slide temos um resumo, um mapa cronológico da escatologia. Esse mapa que você está vendo aí é um mapa cronológico dos acontecimentos, conforme dissemos aqui. Olha lá, já se cumpriu 69 semanas, 483 anos, Estamos no intervalo agora da igreja, da era da igreja. Foi inserido ali um parêntese, um intervalo entre a 69ª semana para a 70ª. Está vendo? Quando a igreja for arrebatada, se encontrar com o noivo, começa então a última semana, e aí vai acontecer a grande tribulação, e todas essas coisas mais que nós veremos na sequência aqui do estudo. Não vamos analisar essa imagem agora, nesse momento, detalhadamente. Então, quando
a igreja for arrebatada, começa a contagem, então, da última semana. Então, nós temos que entender que, dentro de todo esse acontecimento, nós teremos, então, a segunda vinda de Jesus. Ora, se é segunda vinda de Jesus, é porque teve o quê? A primeira. Aí eu pergunto para os irmãos, quando é que foi a primeira vinda de Jesus? Os irmãos sabem? Não pode responder sem medo para mim. Quando é que foi a primeira vinda de Jesus? É quando ele nasceu, gente, ué. Ali foi a primeira vinda de Jesus. Então, na primeira vinda de Jesus, ali então, para a contagem, né, da última semana. E haverá a segunda vinda de Jesus. Só que essa segunda vinda de Jesus, ela está dividida em duas fases. E quais são essas fases? Primeiramente, olha só, na segunda vinda de Cristo, a primeira fase será o que? O arrebatamento. Agora lembre-se, irmão, se você pegar tudo isso que eu estou falando aqui e levar para as linhas teológicas diferentes que eu apresentei, muda tudo. Mas essa não vai ser a nossa preocupação. A nossa preocupação é seguir a linha teológica que está mais próxima da Bíblia, que é a pré-tribulacionista. Então a segunda vinda de Cristo está dentro de um plano escatológico para que as profecias de Daniel das 70 semanas se cumpram. E a segunda vinda tem a primeira fase, que é o arrebatamento da igreja. Vamos analisar daqui a pouco com detalhes. E a segunda fase é a volta de Jesus em glória. Quando é que Jesus volta em glória? Com quem que ele volta? Então lembre-se, a segunda vinda em duas fases. Primeira fase, acontece o arrebatamento. Segunda fase, ele vem em glória. Com quem? Fazer o quê? Pelo mapa ali dá para você perceber. E nós vamos ver daqui a pouco. Essa é a segunda fase. Prosseguindo aqui. Então, resumindo, essa segunda vinda de Jesus, que é um plano, né, escatológico de Deus. Temos a volta de Jesus, o primeiro ato, o arrebatamento. Nesse intervalo, entre a primeira fase da segunda vinda de Cristo, com a segunda fase da sua segunda vinda, irá acontecer o quê? O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro e a grande tribulação. Está nesse intervalo, desse meio aqui. Não se preocupa que vamos analisar ato por ato desse mapa aí. Isso é só para os irmãos terem uma noção dos acontecimentos futuros que estão profetizados nas 70 semanas de Daniel. Então isso aqui é um resumo. Então vamos prosseguir agora então, analisando a primeira fase da segunda vinda de Jesus. E qual que é a primeira fase da segunda vinda de Jesus? É exatamente o quê? É exatamente o arrebatamento da igreja. Pode mudar, irmão Hamilton. Mudar para frente, né? É o arrebatamento da igreja. Vamos analisar agora então o arrebatamento da igreja, que faz parte da primeira fase da segunda vinda de Jesus. E a imagem que nós colocamos sugestiva aí mostra para nós mais ou menos, lembre-se, são imagens sugestivas, mostram para nós como será esse arrebatamento. Nós temos na primeira imagem o quê? Mortos que estão ressuscitando. Na segunda imagem, as pessoas sendo atraídas para o céu para encontrar o Senhor Jesus. Então, primeira coisa que temos que entender, então, nosso primeiro assunto agora, então, começando, isso foi só a introdução para trás, é a primeira fase da segunda vinda de Jesus, que faz parte desse plano escatológico das coisas que vão acontecer, que é o arrebatamento da igreja. E o que é arrebatamento? A palavra arrebatamento, ela vem de origem da palavra arrebatar. E o que significa arrebatar? Arrebatar significa o quê? Ser tirado com força. Não sei se você já ouviu falar em jornal, quando uma pessoa é sequestrada, algum jornalista fala isso, olha, fulano foi arrebatado da sua casa. Arrebatado porque foi tirado com força. Então, puxa com força. Isso é o quê? Isso é arrebatar. Então, arrebatamento nos dá a ideia de que a igreja será tirada com força dessa terra. Ela será puxada dessa terra.
Isso é arrebatamento. Mas qual é a dinâmica? Como será a dinâmica do arrebatamento? Como vai acontecer o arrebatamento? Dinâmica quer dizer como vai ser o arrebatamento. De que forma que isso vai acontecer? E aqui nós vamos aprender muita coisa importante. Pode mudar, irmão Hamilton. Vamos aprender muita coisa importante. Vamos ver então a dinâmica do arrebatamento. Primeiro, vamos lá. O arrebatamento será em segredo e de surpresa. Primeira coisa, o arrebatamento da igreja será em segredo e de surpresa. Vamos confirmar isso? Vamos ler agora. Agora quero ver os obreiros bom de Bíblia aqui, viu? Vai me ajudar. Mateus 24, 36 ao 37. Outro lê Mateus 25. O pastor até leu aqui, né? Na leitura inicial, né? Outro lê Mateus 25, 13. Vamos lá. Quero a ajuda dos irmãos para nós podermos ler junto. Temos que ler para entender melhor. Então, estamos analisando aqui como será o arrebatamento da igreja dentro da interpretação teológica futurista pré-tribulacionista. Lembre-se disso, que é a nossa linha teológica de interpretação. Primeiramente, o arrebatamento será em segredo e de surpresa. Mateus 25, 13, quem achou? Porque o outro já foi lido aqui, né? 25, 13. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem, não é isso? Há de vir. Então, não sabemos nem o dia e nem a hora. E isso quer dizer que será de surpresa. Agora, por que será em segredo? Porque as pessoas não vão ver a igreja sendo arrebatada. As pessoas vão perceber que você sumiu. Por isso que é em segredo. Então vai ser mais ou menos assim, né? Uma dinâmica mais ou menos assim. Você, como dona de casa, vai estar lá na sua cozinha, fazendo o seu almoço, lavando a sua roupa, e de repente você começa a sentir uma coisa gostosa no seu coração. Você lá lavando a sua roupa, cozinhando, você começa a sentir uma alegria diferente, uma coisa diferente, você começa a sentir aquela alegria no seu coração, daqui a pouco você começa a cantar um louvor ali, lavando a sua roupa, fazendo a sua comida, você sente aquela alegria, aquele renovo espiritual, daqui a pouco você fala em língua estranha, daqui a pouco você sumiu. Cadê a irmã que estava lavando roupa? Cadê a irmã que estava fazendo comida? Desapareceu. Os parentes que não são crentes, se houver, vão perceber que você sumiu, vão ficar desesperados, porque será em segredo. O motorista vai estar dirigindo o seu carro, o piloto pilotando o avião, e de repente ele desaparece. Por isso que no arrebatamento da igreja haverá muitas catástrofes, haverá muitos acidentes. Porque imagine um motorista de ônibus lotado, ele servo fiel, de repente some. Imagine o tanto de acidente que vai acontecer em aviões, ônibus, trens, no trânsito, porque muitos serão arrebatados naquele momento. Só para os irmãos terem uma ideia, na Europa, as empresas de aviação, quando vão admitir pilotos, olha só, o mundo está percebendo isso e muitos crentes não estão percebendo. Na Europa, as grandes empresas de aviação, quando vão admitir pilotos comerciais para aviação comercial de passageiro, eles procuram identificar qual que é a religião do piloto. Porque eles estão colocando, na Europa isso, estão colocando um piloto que seja cristão e um piloto que não seja cristão. Por que estão fazendo isso? Porque estão preocupados com o arrebatamento da igreja, que ouviram falar que vai acontecer. Porque se houver os dois pilotos que são cristãos fiel a Deus, o que vai acontecer? Vão desaparecer e os aviões vão cair. Agora, se houver um cristão que não é, o outro assume a direção lá do avião e está tudo tranquilo. Então percebam que o mundo está se preparando nesse sentido para esse grande acontecimento. E muitos crentes não estão preparados. E muitos crentes não estão se preparando. Então o arrebatamento será em segredo, será de surpresa. Ninguém sabe o dia e nem a hora, nem o Filho,
mas unicamente o Pai. Mas a pergunta que o pastor começou a fazer aqui, será que Jesus hoje não sabe o dia que ele vai voltar? O que os irmãos acham? Vamos abrir essa discussão. Será que hoje lá no céu, Jesus não sabe o dia que ele vai voltar? O que os irmãos acham? Sabe. Ele não sabia quando estava aqui na terra como homem, mas agora ao lado do Pai ele sabe perfeitamente o dia e a hora que ele vai voltar. Mas nós não sabemos. Não sabemos. Então será de segredo, será de surpresa. Por isso que eu disse, independente da linha teológica, nós temos que estar o quê? Preparados. E não é se preparando não, viu irmãos? É preparados. Tem um louvor aí que diz assim, olha, eu estou me preparando para ir a um lugar. Já ouviram? Mas não é preparando não, é preparado. Porque Jesus pode vir, você está preparando ainda. É estar preparado, porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, porque será em segredo, será de surpresa, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, e isso pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Alguém disse uma frase aí fora assim, olha, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Você concorda com essa frase, sim ou não? Ah, não, né, pastor? Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora, nesse momento. Por quê? Porque se eu sei que ele volta amanhã, então quando for 23h58 eu me preparo. Mas Deus é tão sábio que ele deixou bem claro que o dia e a hora nós não sabemos. Então não temos que estar preparando, temos que estar preparados, porque o arrebatamento será em segredo e será de surpresa. Vamos prosseguir sobre o arrebatamento ainda. O arrebatamento vai acontecer porque Cristo ele vem para a sua igreja. Por que vai acontecer o arrebatamento? Porque Cristo está vindo para tirar a sua igreja desse mundo. Então, nessa primeira fase da segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento, Cristo vem para a igreja. Vamos ler isso aí? Tessalonicenses 4,17. Quem achou pode ler, por favor. Tessalonicenses 4,17. Então está aí. Nós, os que estivermos vivos no arrebatamento, seremos transformados e junto com aqueles que ressuscitarão, veremos aqui, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então Cristo ele vem no arrebatamento para a igreja. Diferentemente da sua vinda em glória, que nós veremos mais na frente, no arrebatamento ele vem para a igreja, vem para buscar a sua igreja. Terceiro, como vai ser a dinâmica do arrebatamento? Jesus encontra a igreja onde? Nos ares. É o versículo que foi lido. Ou seja, quando Jesus vier buscar a igreja, ele não vai pisar aqui nessa terra. A imagem que você vê aí ilustra para nós mais ou menos. Lembra, são imagens sugestivas. Não quer dizer que será dessa forma, são sugestivas. Então sugere para nós como será o arrebatamento. A igreja, ela sobe encontrando com o Senhor nos ares. Jesus não vai pisar aqui na terra nessa primeira fase da sua segunda vinda. Só lá na frente, na segunda fase, é que ele vai pisar aqui na terra, porque ele vem com outro propósito. O propósito dele agora na primeira fase é arrebatar a igreja. E a igreja vai se encontrar com o Senhor ali nos ares. É coisa maravilhosa, irmãos, é maravilhoso. Prosseguindo aqui, os santos o verão. Quem são os santos? Santos são aqueles que foram lavados, né? Justificados, purificados no sangue de Jesus. Santos são aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus. Santos são aqueles que foram fiéis ao Senhor. Santos foram aqueles que receberam a Cristo e foram fiéis durante toda a sua vida. E esses irão encontrar com o Senhor nos ares e verão o Senhor. Diz o apóstolo Pedro que nós veremos o Senhor o quê? Face a face.
Enquanto tem muitos crentes preocupados em saber quem é o anticristo, nós temos que nos preocupar em encontrar o Senhor face a face, em ver o Senhor face a face. Glórias a Deus. Como será a dinâmica do arrebatamento? Acontecerá no arrebatamento da igreja a primeira ressurreição. Que ressurreição é essa? É a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Ouçam bem, vamos imaginar, aconteceu o arrebatamento, no momento em que Jesus manifestar as nuvens, a trombeta soar, aí acontece automaticamente, simultaneamente o quê? A ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Agora ouçam bem, no arrebatamento da igreja, só vai ressuscitar os salvos. Aqueles que morreram sem Cristo, não. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Vamos confirmar isso? Apocalipse 20, versículo 6, o que diz lá? Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte no quê? Na primeira ressurreição. Então, no arrebatamento, Paulo vai explicar muito bem isso lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 13 ao 18, Paulo, ele fala aqui, mostra para nós como será essa dinâmica. Vamos ler esse versículo para encerrarmos por hoje. O tempo já passou, nem percebi aqui. 4, versículo 13. Então, olha só, acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Porque os irmãos lá de Tessalônica estavam preocupados. Como é que vai ser? Minha mãe morreu, meu pai morreu, não vou ver mais ele, não vou encontrar mais com ele, e acabou, morreu, acabou tudo. Como é que... Aí Paulo escreve uma carta para consolar esses irmãos. E vai dizer, olha, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem. Dormem aqui aqueles que morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, estão mortos, Deus o tornará a trazer com ele. Está vendo? Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, porque pode acontecer isso, como Jesus pode manifestar a qualquer momento, muitos vão estar vivos, muitos fiéis vão estar vivos, mas nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, ou seja, nós não seremos arrebatados primeiro do que aqueles que morreram, não. O que vai acontecer? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, está vendo? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo, lembre-se, os que morreram sem Cristo não, serão na segunda ressurreição, essa é a primeira. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E aí Paulo está dizendo, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Então ninguém vai ser arrebatado primeiro que o outro. Os salvos mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados e ambos em corpos glorificados irão se encontrar com Jesus ali nos ares. Então no arrebatamento acontece essa primeira ressurreição. Por quê? Porque todos aqueles que morreram antes de Cristo, que serviam a Deus, aqueles do Antigo Testamento que serviam a Deus, eles ressuscitaram junto com Cristo, nas primícias. Por isso que aqui, a primeira ressurreição aqui agora, será a ressurreição dos salvos a partir de Cristo. Tanto que quando você vai para os evangelhos, você vai ler lá que ressuscitou muitos com Cristo e foram levados para o paraíso. Então agora, a partir de Cristo, todos que morreram em Cristo, desde a época de Cristo, irão ressuscitar nessa primeira ressurreição. Mas aí alguém pergunta assim, mas pastor Luiz, e aqueles que morreram queimados? Aqueles que morreram afogados, que peixe comeu o corpo? Diz a Bíblia que tanto para a primeira ressurreição, como para a segunda ressurreição, o mar, o fogo, vai ter que dar conta desses corpos.
e a ressurreição vai acontecer. Como vai ser isso? Milagre. Um milagre da parte daquela pessoa que morreu queimada, que morreu salva. Na primeira ressurreição, o fogo vai ter que dar conta do corpo para que ele possa ressuscitar num corpo glorioso. Isso é mistério, não tem como entender isso, a nossa mente jamais entenderia uma coisa dessa. Prosseguindo aí então, o arrebatamento será, olha só, em segredo de surpresa, Cristo vem para buscar a igreja, Jesus encontra a igreja nos ares, todos os santos estarão cara a cara com ele, vai acontecer o arrebatamento, a primeira ressurreição dos salvos, os ímpios continuam, na situação em que estão, e será antes da grande tribulação. Vimos aqui já, o arrebatamento será antes da grande tribulação. E para finalizarmos o de hoje, o arrebatamento será um tempo de alegria. Será um tempo de alegria para você que serve ao Senhor. Será um tempo de alegria, de felicidade para você que é fiel ao Senhor. O arrebatamento será um tempo de tristeza para muitos, tempo de angústia para muitos, tempo de aflição para muitos, mas será um tempo de alegria e felicidade para a igreja. Por quê? Porque a igreja para sempre estará com o Senhor Jesus. Os infiéis serão deixados para trás. Aqueles que não serviram a Cristo, não foram fiéis a Cristo, vão ficar para trás. Para estes, o arrebatamento será uma tristeza. Mas para você que serve ao Senhor Jesus, será um tempo de alegria. Essa é a dinâmica do arrebatamento. E para terminarmos por hoje, o arrebatamento acontecerá no mesmo momento em todo o mundo. Hoje no Japão deve ser o quê? 9 horas? São 20h58. Lá no Japão agora são 9 horas da manhã. Não vai acontecer o arrebatamento lá e outro aqui. Não. Independente do fuso horário, o arrebatamento vai acontecer no mesmo instante em todo o mundo, em toda a face da terra. Agora vocês imaginem o caos que vai ser nesse mundo assim que a igreja for arrebatada. Vai ser um caos total, conforme eu disse aqui. Mas a igreja não estará preocupada com isso, porque a igreja, ela estará com o Senhor. Amém, irmãos? Na semana que vem nós iremos continuar e nós vamos trazer razões bíblicas aqui. Por que que nós acreditamos no arrebatamento pré-tribulacionista? Por que que nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Vamos na Bíblia ver o porquê que nós cremos assim. O porquê que nós entendemos que você, eu, a igreja não passará pela grande tribulação. Aí vamos comprovar biblicamente essas razões. Que Deus abençoe os irmãos. Na semana que vem, nós vamos falar sobre essas comprovações e vamos também falar sobre o tribunal de Cristo. Porque uma vez que a igreja ela é arrebatada, aqui na terra vai se instalar um caos, o anticristo se manifesta, mas a igreja estará nos ares com o Senhor, fazendo o quê? O que vai acontecer ali nos ares? Ali teremos o tribunal de Cristo. Que tribunal que é esse? Tribunal é para julgar alguém. Mas quem vai ser julgado ali? Para se você já está salvo, você vai ser julgado por quê? O que vai ser julgado? Quem vai julgar? Então veremos isso na semana que vem e vamos aprender sobre o tribunal de Cristo, que é algo muito importante. Só para você adiantar, tribunal de Cristo não é o juízo final. Tribunal de Cristo não é para condenar ninguém. Então quem será julgado ali? O que vai ser julgado ali? É o que nós veremos na semana que vem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.